Olá pessoal da Digiflyme, bem-vindo aqui a mais um Papo Cabeça aqui com a gente. Hoje temos uma participação especial, temos um tema muito interessante. Apresentando aqui para vocês o Paulo Simon, Exponential Thinker, podemos dizer assim. Entre outras coisas, é ruim a gente querer encaixar alguém, mas é só para poder dar um direcionamento, ok, qual é o background aqui que nós vamos estar falando aqui, qual que é o interesse principal aqui do Paulo. A gente vai estar falando aqui um pouquinho de exponenciabilidade, tecnologia, como é que isso está um desafio ainda dentro do contexto do Brasil, e vamos aí bater esse papo. Com vocês, Paulo Simon. Paulo Simon, dá um oi aí para a galera, se apresenta aí e Bom dia. vamos tocar esse papo. Bom dia, pessoal. Falando aqui de São Paulo com muito frio hoje, deve estar uns 10 graus. Agradeço ao Richard aí pelo convite, tá? E queria compartilhar um pouquinho de vocês, com vocês as minhas reflexões sobre o assunto. Só dizendo que eu, por geração, eu não me considero um cara exponencial, se bem que dizem que idade não tem nada a ver. Graças a Deus, os médicos comprovaram que o cérebro é plástico, então não tem mais o elemento da idade. É mentira isso daí. Eu estou tentando plastificar meu cérebro mesmo. Mas eu venho de uma carreira corporativa que já vai fazer próximo de 30 anos, e a coisa de um ano eu comecei a analisar mais profundamente. Todos estamos bem expostos à realidade dos novos modelos de negócio, ao que se vem pregando como futuro da humanidade aqui para o século XXI, mas eu resolvi, de fato, me inserir nessa reflexão e nesse pensamento e, eventualmente, vivenciar isso ainda como uma segunda carreira minha, né? Então, hoje eu me considero um aprendiz de exponencialidade, né? Mais do Que que uma dos ensinamentos é ser sempre aprendiz, né? A gente nunca vira mestre, né? diz que a gente só para de aprender quando morre. Bom, algumas pessoas param de aprender antes, mas enfim. O que eu gostaria de compartilhar com vocês é um pouco sobre como que a gente deve enxergar esse momento que a gente está vivendo, que eu acho que é um momento muito especial, e eu vou tentar entender por quê, o que eu acho que é tão especial. E é bom, nesse sentido, é bom ter 50 anos de idade, porque você adquire muita perspectiva. A gente já viu, eu na minha carreira, eu peguei aí a entrada dos primeiros computadores pessoais nas empresas, os grandes processos de downsizing de mainframe, implantação de correio eletrônico, de redes locais. Eu lembro que já na década de 90, no meu primeiro emprego, quando eu implantei lá no site que eu era responsável por TI, o primeiro correio eletrônico dentro de um programa corporativo, que era o Lotus e-mail. Nossa Senhora. O Lotus e-mail, os gerentes da fábrica, o que eles faziam, né? Porque todo mundo era acostumado a escrever memorando e mandar por vai e vem, que eu não sei se os millennials sabem o que é, mas o vai e vem é um envelope marrom que você ia mandando uma espécie de correio interno lá com um papelzinho dentro. Quase que um malote, né? É O um malote. malote interno, né? As pessoas imprimiam os e-mails e mandavam aqueles memorandos pelo vai e vem. Já tinha o computador, mas tinha que imprimir, não tinha a integração, a conexão e a comunicação, né, entre os Exatamente. computadores. Na verdade, as pessoas não sabiam usar a tecnologia, né? Ah, também tinha isso. Era uma barreira enorme, né? Uma questão de aprendizado. Mas por que eu acho que a gente vive. Nós temos a sorte, né, de estar vivos num momento único. E a gente precisa olhar aí um intervalo de tempo grande, né? Eu acho que a última vez que a humanidade vivenciou uma disrupção, uma transformação tão grande no modo vigente foi na época do Renascimento. O que foi o O modelo Renascimento? de pensamento, né? Exato. O que significou o Renascimento para a humanidade? A humanidade passou, depois que o Império Romano caiu, a humanidade passou quase mil anos, ali num verdadeiro inferno na Terra chamado Dark Ages, ou Idade Média, que foi um período, assim, que entre outras coisas, né, teve A inúmeras, Inquisição, né? inúmeras
inúmeras pestes negras por quase todos os países da Europa. Teve a instalação do modelo feudal, que era basicamente uma escravidão, era um tipo de escravidão, um senhor feudal que ele tinha era a terra, ele permitia que os camponeses, ou as pessoas que habitavam aquelas terras dele, plantassem coisas, e essas pessoas pagavam, na verdade, tudo praticamente para o senhor feudal. E essa era a nobreza europeia. Bom, essa coisa, sabe-se lá por que motivo, ela acabou por ser rompida eu não sei, nunca analisei profundamente os porquês, mas num determinado momento aquela coisa, acho que a vida represada, deu origem a um grande movimento artístico e filosófico. Então o Renascimento foi principalmente um movimento cultural, e ali apareceram os grandes mestres de arquitetura, de pintura, de música, e, bem, a humanidade deu um grande passo. Foi contaminando. Outro elemento eu também até acredito é porque era também a presença de outras culturas na Europa, né? A Exatamente. pluralidade levou a isso também, porque senão ficava naquela entropia e não ia sair do lugar. Não por coincidência você teve os descobrimentos, quer dizer, na verdade os horizontes, esse período ampliou os horizontes da humanidade. Então a perspectiva de um cara na Idade Média era nascer num pedaço de terra, não ter nenhuma mobilidade social, muito provavelmente morrer naquele mesmo feudo onde ele tinha nascido e ter a certeza que o filho dele ia estar submetido ao mesmo senhor feudal ou ao filho daquele senhor feudal. Quando o Renascimento veio, quer dizer, as pessoas começaram a migrar, começaram a viajar para o Oriente, mais tarde para as Américas, começaram a poder ser artesãos, pintores, arquitetos, quer dizer, você teve um florescimento cultural da humanidade. Tá? E isso gerou uma nova classe, né, de certa forma, burguesa, né, que começou a sair dos feudos e morar nas cidades. E, bom, o que nós vimos até o século XX foi a consequência incremental, isso é a minha opinião. Não, mas é isso mesmo, porque iniciou até novas profissões surgiram dessa época. Quando você teve a concentração de pessoas nas cidades, você começou a gerar uma economia do burgo, né? Então apareceu o sapateiro, quer dizer, porque antes o cara fazia sapato em casa, fazia roupa em casa, começou a aparecer restaurante, sapateiro, os advogados, perfumeiro e tudo mais. Quer dizer, o que a gente, e nos 500 anos seguintes, vai lá de 1500 até os 2000, o que a gente viu foi o progresso incremental disso de uma forma extraordinária, né? Nesse espaço de 500 anos, essa sociedade urbana, ela gerou mobilidade social, apareceu a classe média, apareceu gente que, através dos seus negócios ali na urbe, acabou gerando riqueza para si mesmo, para suas famílias, riqueza, mobilidade social, acesso à educação, isso impulsionou a tecnologia, e a gente acabou na Lua, no final do século XX. Certo? Exato. Muito bem. A consequência desse agrupamento de pessoas trabalhando continuamente ali na evolução desses produtos e serviços e gerando receita, e gerando mobilidade social, trouxe a gente até a Lua. Até a Lua. Mas se a gente observar, e novamente isso é uma opinião minha, e é um pensamento recente, eu nunca tinha olhado dessa forma, até porque teve um grande advento ali no século XIX, que foi o que se chamou de Revolução Industrial, que foi a chegada da máquina a vapor, que deu origem às manufaturas de escala. Contudo, eu ainda acho que isso é incremental. Né? Teve um grande outro ponto, né? Alguma coisa onde as coisas cresceram com muito mais volume do que na época do artesanato, que foi justamente quando as manufaturas impulsionadas pelo vapor e pela maquinaria surgiram. Mas, na minha opinião, quero repetir aqui, enfatizar, isso não era disruptivo, era uma continuidade daquele mesmo efeito. Muito bem. O gráfico, a linha, ela é ascendente, mas ela é linear e aritmética no sentido, né? 2 mais 1, mais 4, mais 5, não é elevado, né? A potência. Agora vem exatamente a questão da exponencialidade. Se a gente observa a exponencialidade, e eu sou engenheiro, matematicamente falando, ela é muito bonita. Por quê? Porque ela
segue um princípio universal. Quer dizer, se vocês observarem, por exemplo, inúmeros fenômenos da natureza são exponenciais. Se você observa, por exemplo, um crescimento ao longo do tempo de uma cultura de bactérias, ela é exponencial sob as condições favoráveis. Então, quando você fala de uma coisa que é comprovadamente matemática e que ela é natural, você tem ali uma força que não pode ser desconsiderada. Então é possível, né, eu acho que ninguém fez um estudo desse tipo, mas é possível que o que foi iniciado ali, lá pelos anos 1500, 1400 e alguma coisa, e que culminou aqui no final do século XX, seja exatamente a parte inicial de um crescimento exponencial, que é assim, né? Ele cresce muita É uma, energia no final num espaço muito curto de tempo, ele tem uma fase de quase não crescimento nos períodos iniciais. Então a gente poderia olhar esse período de 500 anos como uma exponencial e imaginar que os últimos 10 anos são justamente esse pico aqui. Né? É uma forma de ver. Claro que qualquer um pode dizer que, na verdade, a gente hoje tem à nossa disposição recursos computacionais que se aceleram com tanta velocidade que é possível que não estamos aqui nessa parte vertical da exponencial, mas ainda estamos aqui. a gente não consegue prever lá, a gente consegue ver Nós que não já está conseguimos. numa altitude Isso bacana. pode, Mas a lei de Moore está aí para provar que o negócio não está. matematicamente, isso pode subir até o infinito. Né? O ponto, pessoal, que quando eu tomei conhecimento com mais profundidade, novamente, há menos de um ano, do tema da exponencialidade e do que estava acontecendo no mundo, o que eu olhei não foi exatamente um ponto de. Não foi exatamente um fenômeno de negócio ou um fenômeno de tecnologia de informação propriamente dito, mas é a convergência de todo esse movimento iniciado há 500 anos atrás, que de certa forma culminou em alguns determinados devices, né, que são devices que se utilizam em tecnologia de informação, por exemplo, isso aqui, né, que causam um impacto na própria estrutura mental de um ser humano. Então, Só para seguir na linha ali, Paulo, para complementar, a gente veio falando da criação, né, saindo do modelo de feudos para o sistema burguês, e aí vieram tantos outros sistemas, mas é que no momento que a gente está vivendo é uma democratização muito forte do acesso à informação, à tecnologia. Então, assim, não está mais nas classes, né? Hoje é acessível praticamente para todo mundo. Temos ainda problemas em alguns lugares do mundo, que eu adoraria que a responsabilidade resolvesse de vez, né? Esse problema de água e de energia é uma coisa muito ridícula, né? A gente está discutindo aqui, eu não vou falar aqui, mas eu vou falar, né? Esse sistema de petróleo ainda, que rege, ainda governa muito a nossa economia, nosso mundo, né? E ainda está, né, os Estados Unidos com essa posição que está, mas a gente sabe que é isso, né? É realmente as pessoas estão cada vez mais conscientes num modelo democrático e elas vão demandar e vão exigir mais, vão cobrar mais e querem mais especialidade, mais qualidade de serviço, mais disponibilidade e as empresas não podem mais ficar no conforto delas. Assim, ó, o que eu tenho para você hoje é isso aqui. O que a gente vivia era isso. Você lembra quando você era criança nos anos 80? O que a gente tinha de televisão, cara? 4 canais. Toma aí, cara. Se não gostou, dane-se. A tua opção de domingo à tarde, domingo à noite era ver o Fantástico ou o programa Do Silvio Santos. Então, assim, Bom, pessoal, o fato é o seguinte, isto aqui sozinho e com os aplicativos que foram construídos, que é um fenômeno que de 15 anos, quanto tempo faz que existe o iPhone? vai 10 fazer 10 anos, né, agora, esse ano. Quer dizer, já tinha o BlackBerry, já tinha os outros, né? Já Mas tinha. Tá. não foi construído o mesmo tipo de aplicação em cima disso. Era quase que uma rede privada, o BlackBerry. Né? Sim. E smartphone já existia antes, mas no conceito que a Apple colocou de, enfim, abrir para você construir aplicativos que rodavam em cima dessa plataforma, o efeito disso aqui, É o canivete suíço moderno, né? o efeito disso é o que o Richard falou. Quer dizer, hoje, o cara consegue se comunicar com uma pessoa na China. Hoje ele consegue comprar e comparar e classificar um serviço em redes sociais, em lojas do mundo inteiro. Entendeu? A gente precisa parar um minuto
eu convido vocês a fazer isso, para refletir o que significa qualquer pessoa no mundo, a quantidade de celulares hoje ativos no mundo é extraordinária, a quantidade de smartphones, o que significa isso? Quer dizer que um cara lá na Índia, ou num país da África, com um smartphone na mão, ele tem acesso à informação igual a você. Sim. Igual a você. É a teoria da Terra plana, né? Exatamente. O mundo é plano. O ponto é o seguinte, pessoal, e sem me estender aqui em filosofias. Se você der uma fonte ilimitada de informação para um ser humano, o conteúdo, o resultante disso aí é imprevisível. Então, o que a gente pode dizer do momento que a gente está é o seguinte, né? A gente exponencializou a capacidade de sinapses que podem ser criadas, né? Pois é, já foi comprovado por neurocientistas, né, que o cérebro humano ele vai se modificando, exposto a determinadas tecnologias ou determinadas situações de aprendizagem, etc, etc. O fato é o seguinte, pessoal, que o que a gente tem que ter em mente? Hein? O cara que nasceu no ano 2000, ele está fazendo 17 anos agora. Ele já nasceu com isso na mão. Por exemplo, ele virou um ser consciente com esse troço na mão. Ele está fazendo coisas com esse troço na mão que a gente não fazia no século XX, nem no XIX, nem no XVIII, e que a gente não consegue imaginar. Entre algumas das coisas que eu quero chamar a atenção para a gente, sempre fala de negócios, a gente fala de tecnologia, mas eu quero colocar aqui um ponto de vista meu, é bem possível que isso aconteça, né? É possível, né, que com isso aqui, e o fato que você consegue interagir com qualquer pessoa de qualquer lugar no mundo, é possível que isso aqui seja o fim das nações em algumas décadas. Sim. Porque o que as pessoas naturalmente vão querer é a possibilidade de ter mobilidade. Amanhã eu quero ir para a China, amanhã eu quero ir para a Tanzânia, Hoje, existe uma série de barreiras artificiais que foram criadas ao longo da história. O mapa político invisível, mas é cultural instalado, né? É que é o seguinte, esse negócio não tem mais esse mapa. Vocês acessam um conteúdo e opiniões que estão fora do teu país. E esse conteúdo e opiniões que vocês acessam, e serviços, e ideias, né, eles vão fazer com que você transforme o próprio país. E é possível que os países, enfim, não existam mais. Porque a afinidade cultural vai vir dos nichos de conteúdos abertos, globais, que criam essas comunidades. Então, hoje um jovem se identifica muito mais a um grupo de rede social que pode ter múltiplas culturas lá dentro, cultura, digo não, de nacionalidades, do que é uma localidade. Porque eu me identifico com o Brasil, porque eu sou brasileiro. Não, cara, não tem mais essa. Então, assim, o mapa desses caras vai vir outro. É assim como o cara tem uma visão do mundo, geopoliticamente falando, diferente do que existia no passado, ele também vai ter uma visão de negócios e tudo, e sobre sentido da vida, e sobre valores, e sobre a sustentabilidade diferente dos demais. Quer dizer, se a gente... vamos pensar agora no cenário do trabalho e da empresa, né? Quer dizer, a nossa lógica de... essa não é de 500 anos, de milhares de anos, né? de que o trabalho é a única forma de ter a sustentação da sua família. Ela também pode ser disruptada por essa realidade. Tem gente, vocês sabem que tem alguns desses CEOs dessas novas empresas, como o Elon Musk ou o Zuckerberg, falando de renda universal, que ele está falando eventualmente de liberar as pessoas para exercerem as suas potencialidades naturais, para focarem onde está o desejo delas, ao invés de trabalhar numa função de escritório das 8 às 5. Quer dizer, gente, assim, eu não tenho dúvida, né? Pode ser que a gente não vai nem chamar de exponencialidade, mas eu não tenho dúvida que o mundo já está em transformação, que essa transformação ela nem começou, que a gente não consegue prever onde ela vai parar, mas para vocês terem uma ideia de onde os futuristas que começaram a falar de exponencialidade estão falando, eles estão falando de aumentar a longevidade, de viajar para Marte, de propor renda única. Quer dizer,
esse cenário agora vem a parte engraçada. Esse cenário parece muito o que eu lia naqueles livros de ficção científica lá do Asimov, do Arthur Clarke na década de 50, né? Os livros escritos na década de 50. Então, o que eu acho que para qualquer pessoa que tenha a sorte de estar viva, porque é sorte isso, né? Se você pensar para todo mundo que vive Esse momento histórico, né? Mas apesar que todos tiveram seu valor, o problema é que a gente está consciente desse, então vamos desfrutar desse. pensa no cara que viveu na Idade Média. Se ele não viveu próximo da época do Renascimento, a vida dele foi, e de 50 gerações, foi absolutamente igual, 100 gerações. A variável ameaça era muito grande, né? A pirâmide de Maslow era lá embaixo, né? O problema era lá embaixo. Então eu Só acho que que dizer, né, cara? a gente tem que abraçar esse momento que a gente está e procurar se inserir nele. Como? Eu acho que vivenciando isso, né? Vivenciando, lendo, estudando, entendendo o que é E pondo em prática, né? Tem que praticando fazer. aqueles valores. Uma das coisas que eu acho que vale a pena enfatizar, que é a ver, na verdade, se vai funcionar desse jeito, né? É que o modelo também vigente há muito tempo é aquele modelo da meritocracia, é o modelo do do sucesso individual, do poder, do status, né? O modelo que está em aparente construção, eu digo aparente, não quer dizer que todo mundo é santo, é um modelo de pensar no bem coletivo e onde as pessoas usam as coisas numa base de necessidade, não de acúmulo. E aí vocês veem que tem empresas explorando isso, como Airbnb, Uber, que na verdade alavancam ativos de outros para que as pessoas não precisem ter um carro, não precisem tenham formas alternativas de hospedagem quando viajem, muitos outros modelos assim. Então a gente tem que ter em mente que talvez aquele modelo da posse ele passe a ser mudado também. Então, e esse modelo da não posse, o modelo do uso de um ativo comum, ele implica num pensamento coletivo. E uma das coisas que eu acho que é a base da exponencialidade é o pensamento coletivo, que é uma coisa, aliás, dentro da sociedade brasileira, é uma coisa particularmente complicada, né? Nós aqui no Brasil, o Brasil tem muitos méritos e os brasileiros também, mas uma coisa que falta aqui no Brasil é pensar o coletivo. Quer dizer, tanto É que a lei uma das marcas da vantagem. é a lei do Gerson, né? Então a Lei gente precisa, para estar definitivamente inserido na exponencialidade, além de estudar e refletir sobre o que significa isso, a gente precisa praticar esse sentimento da coletividade. Quer dizer, eu não posso mais pensar só no meu bem. Já diz o Eu tenho que trânsito, né? pensar. O trânsito é uma Eu grande vou colocar, representação do são que tem pequenas na escolhas. sociedade. São pequenas escolhas. Se eu chegar à conclusão que uma determinada empresa ela não age no melhor interesse da sociedade, seja porque ela polui, ou seja porque ela tem práticas de produção inadequadas, ou seja lá o que for, eu tenho a opção de não Não consumir aquilo consumir ela. de alguém que esteja alinhado com os meus valores, né? E aí que entra isso aqui como um outro disruptor nesse modelo é empoderar o consumidor, que até então nós não tínhamos poder Esse algum. esse é um fenômeno que já está corrente, né? Hoje Está as pessoas correndo já devagar, mas está correndo. as empresas já temem a forma exponencial e caótica, né, e natural como uma grande falha de produto, uma situação de assédio, ou enfim, um caso de corrupção, explodem no mundo inteiro dentro da empresa delas e aí a marca já se foi, né? Sim. Então, Mas é uma conscientização, né, evolutiva, né, que está vindo, né? Que quando eu for comprar algum produto, né, essa informação está muito latente da qualidade da marca em relação aos às valores, opiniões das pessoas, a valores, etc. e tal. aos valores da nova época. Também é Mas, mas- interessante. mas isso eu acho que ainda no Brasil, ainda nos Estados Unidos, na Europa, você vê isso muito mais forte, né? Você vê a queda de um governante por uma picuinha de nada, de um dia para o outro. O cara renuncia, né? Aqui no Brasil, o cara
precisa nem falar, né, gente? Tá tudo aí. Agora, a empresa também ainda tem esse comportamento, mas as empresas. Agora, só para a gente trazer para o Brasil agora um pouco esse tema todo, para a gente fechar aqui o nosso papo de hoje. Infelizmente, a minha visão, e aí eu quero que você rebata isso e fale, as empresas elas ainda são muito atrasadas em tomar esses passos para diante. Elas ainda são sempre reagentes a uma pressão do consumidor, a uma pressão do mercado. Né? Ela nunca se antecipa ou começa a criar as oportunidades para trabalhar num novo modelo de relacionamento com o seu cliente, de como interagir com esses clientes. Ou fazem algumas ações superficiais de marketing. Ou de impacto social, whatever. Exato. Eu concordo com você. Como você vê a exponencialidade no Brasil hoje? Como é que nós estamos nesse assunto? Né? Tanto fala de empreendedorismo, tanto fala em Nós digital. estamos muito atrasados. Nós estamos muito atrasados. Não porque nos falte qualquer qualidade essencial de humanidade ou inteligência para a gente estar vivenciando isso. Mas nós estamos muito atrasados e nós estamos muito atrasados porque a gente vive uma mentalidade defensiva. Quer dizer, a gente, filosoficamente, tanto dentro das empresas, as empresas são feitas por pessoas, quanto dentro da sociedade, a gente não está vivenciando essa coisa da abundância, essa filosofia da abundância, que é uma das essências da exponencialidade. A gente vive no modelo de escassez. Para eu estar bem, ou para eu ganhar, alguém está mal e alguém está perdendo. Essa é a lógica que está instalada. Então fica todo mundo em survival mode. Quem está em survival mode não cria valor, apenas se defende. Isso vale para isso vale para as empresas e vale para as famílias. Então, novamente, né, eu acredito potencial, do ponto de vista de potencial, o Brasil é um dos países mais privilegiados do mundo, seja pelas características do próprio território, seja pela quantidade de pessoas que tem, seja pela diversidade étnica e cultural dessas pessoas. Uma coisa que precisa acontecer é a gente individualmente começar a praticar esses valores novos. Quer dizer, de pensar um pouco mais no coletivo, de pensar em impacto em tudo aquilo que a gente está fazendo, seja como empregado de uma empresa, porque a gente pode ser empreendedor e causar impacto dentro de uma empresa. Aliás, a empresa como uma grande estrutura, com muitas pessoas e muitos ativos, ela dá possibilidades enormes para que alguém gere valor. Né? Os intraempreendedores, né? Os intrapreneurs. A gente precisa, em primeiro lugar, entender o que significa esse movimento todo. A posição do Brasil é uma posição, enfim, nós estamos para trás nisso, porque a gente adota uma mentalidade defensiva. Agora a gente tem que fazer a seguinte análise aqui, como indivíduo e como empresa e como país. Que a ruptura, ela está em curso, ela vai acontecer, e é difícil de prever onde ela vai levar, é um fato. Diante disso, eu tenho duas possibilidades, como país, como empresa, como indivíduo. Ou eu assisto, continuo assistindo, vejo no que dá, ou eu embarco. Eu embarco sem garantia de nada, não tem garantia de nada. Pode ser que tudo isso não dê em nada. Pode ser que, enfim, as forças de reação que existem, sempre tentando manter o status quo na sociedade, pode ser que elas segurem. Tudo isso está se falando de renda universal, de sustentabilidade, afinal de contas, enfim, né? Vocês sabem que tem gente questionando o Acordo de Paris, lá, das emissões de carbono. Enfim, tem um movimento sempre, a toda ação corresponde a uma reação. Você tem uma grande ação disruptiva em andamento no mundo, você tem gente reagindo. Aqui no Brasil e fora do Brasil também, esses movimentos como a saída da Inglaterra do Brexit, enfim, tudo isso está relacionado com essas forças reacionárias, né? Eu apostaria, né, que como a exponencialidade é um fenômeno natural, elas não vão conseguir segurar a onda, mas embarcar nessa transformação implica num risco, um risco de que você vai vivenciar uma coisa amanhã que você não sabe o que é.
Mas os dois lados têm seu risco, né, Paulo? Eu não fazer nada é um risco, eu fazer alguma coisa é um risco. O que eu acredito hoje, para mim, como a gente falou, que a gente está numa curva tão elevada na parte de exponencialidade, que o que está acontecendo é o futuro hoje é daquele que cria o futuro, porque não existe mais previsibilidade nos negócios, não existe mais previsibilidade no que vai acontecer nas economias, no que vai acontecer no planeta e assim. Então, o grau de incerteza já é. Agora, o cara achar que ele não tomar nenhuma atitude é seguro, é aquele cara que está num salva-vidas dentro de uma tempestade, mas ele está seguro porque ele está no salva-vida e ele vai ficar ali saber até quando. Pode ser que ele sobreviva, pode ser que não. E a outra questão que liga com a exponencialidade, essa capacidade de criar futuro, é que quando a gente está falando de abundância e tudo mais, eu estou entrando num modelo que não é mais o business case de 5 anos. Agora é um business case de experimentação e é adaptação rápida. Porque é um processo de aprendizado contínuo com o mercado que você vai estar trabalhando, naquele nicho que você está atuando. Você vai estar recebendo input e fazendo essa troca e ajustando a empresa. E as empresas também não têm essa velocidade hoje para, incluso, poder. Para você entrar nesse mundo, você está dizendo assim, cara, eu não ando mais de transatlântico. A gente anda com vários jet skis, eu digo assim, né? Eu diria, acho que você tocou num ponto importante. Eu acho que o ferramental, em todos os sentidos que existe hoje para você experimentar a exponencialidade, seja como usuário do Uber ou do Airbnb, seja como participante de uma startup, seja como empregado, seja como estudante, esse ferramental ele é muito eficaz, ele é muito rápido e ele é muito barato. Né? Uma das coisas que a gente não falou aqui, mas uma das coisas extraordinárias da consequência desses 500 anos de evolução tecnológica que a gente vê aí desde o Renascimento, é que hoje você não precisa mais, para produzir alguma coisa, construir uma fábrica. Sim. Então, as ideias hoje, e dentro da mentalidade da exponencialidade, as ideias com impacto maciço e positivo na sociedade, elas são relativamente baratas de criar e implementar. Vocês podem analisar essas empresas todas que atingiram valores de mercado gigantescos no mundo, elas surgiram muitas vezes em cima de uma aplicação de TI, elas não têm ativo nenhum, e elas valem mais do que as empresas que têm os ativos. As empresas que têm ali fábricas. Quer saber alavancar o ecossistema, né? Aquilo que a gente estava falando, assim, eu tenho que focar no meu core business, né? E não alavancar o coletivo. Nas atividades. É como diz o Peter Diamandis, que é economia compartilhada. Eu tô aqui num coworking, entendeu? Não faz sentido eu ter o meu escritório, eu nem quero ter o meu escritório, porque eu preciso trocar ideia com outras pessoas, eu preciso conversar, interagir, respirar, né? Ideias e coisa e tal. Essas empresas estão alavancando a abundância que já existe no mundo, porque nunca o mundo teve tanto ativo material à disposição das pessoas, em todos os lugares. Hoje em dia, se você quer hospedar uma aplicação, você usa uma nuvem, você não precisa dos seus próprios servidores, e por aí vai. Se você quer andar de carro, você não precisa do teu carro. Exato. Enfim, acho que... E vem aí com a mudança de valores e vem tudo mais, né? Bom, eu acho que a gente, nos próximos papos, a gente pode se aprofundar em alguns verticais disso daí para destilar um pouquinho mais esse conhecimento aí para o pessoal. Paulo, tudo bem? Perfeito. Bom, a gente adora esse papo aqui, mas a gente tem que dar uma conclusão. A gente vai ter mais oportunidades aí, Paulo. Bem-vindo aí a Digiflame, obrigado pela participação aí no Papo Cabeças, muito legal. Ter essa perspectiva, né, essa visão, é um tema que envolve aí tem um prisma disso dentro do Digital Transformation, a transformação digital. Então eu agradeço aí, Paulo Simão, brigadão pelo bate-papo aí. Pessoal da Digiflame aí, se inscreva, dê o seu share, compartilhe, dê o seu like, vamos divulgar, vamos propagar aí esse papo aí e divulgar mais esse assunto de exponencialidade e também da transformação digital que também está aí dentro. Paulo, muito obrigado, um abração, cara. Eu que agradeço o convite, Richard, foi um prazer e conte comigo. E um abraço a todos, espero que vocês não tenham dormido durante a fala. Valeu, pessoal, até mais, tchau, tchau. Tchau.